sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Família Muda Tudo. Um videocast que tem a pretensão, eu ia falar o objetivo, mas é a pretensão mesmo, de te ajudar a saber como é a vida, afinal de contas, como é que é a mudança para os Estados Unidos e como é que é a vida aqui, como é que as coisas funcionam. Por isso eu convido pessoas reais, né, que deram esse passo alguns anos atrás, e especialistas no assunto, que também são pessoas reais, que mudaram para cá com suas famílias, mas que se especializaram em alguma área de atuação e que vão te ajudar a entender algum segmento. Eu já trouxe um advogado de imigração, eu já trouxe uma pessoa que falava sobre impostos, planejamento tributário, enfim, e agora eu estou trazendo essas duas que entendem tudo sobre o sistema educacional americano, que é totalmente diferente. Bem-vindas, Paty e Dani. Obrigada, Paty. Obrigada, Paty. Elas são do Impacto, aqui ó, Impacto Acadêmico, e tá aqui o mascote delas, que é o Yoda, que já tá vestido com a camiseta do Família Muda Tudo. Obrigada pelo presente, adorei. Já tá uniformizado. O mascote já veio uniformizado, eu adorei o presente. Mas, gente, eu acho legal começar falando que eu conheci as duas justamente porque eu tô nesse momento, a minha filha tá indo pro 8º ano, no middle school, e eu recebi a lista de... matérias. A lista de coisas que ela tinha que escolher. Aí eu falei, tem que escolher. Escolhe aí o que você gosta mais. Aí eu conversei com uma amiga, ela falou, não, amor, não, porque isso aí já vai impactar no futuro, na universidade. Eu falei, e agora? Ela falou, fala com elas. E aí elas me apresentaram para um mundo, para um universo que existe aqui, que eu desconhecia. Imagina, e eu não me julgo uma pessoa desinformada. Eu acho que aqui há bastante tempo, né? E sou uma pessoa curiosa, eu tenho interesse e tal. Mas, cara, eu conheci um universo paralelo, que é uma coisa louca que tem que acontecer pro seu filho. Tem que saber tudo isso? Exatamente. Então, assim, vamos explicar como é que funciona o negócio aqui, antes de mais nada. Sim, senhora. Como é que começa? Começando do começo. Você quer começar com a Impacto? Como funciona o sistema? Não, eu acho que a gente pode começar. Por que é que vocês resolveram fazer isso? Quer dizer, vocês também foram impactadas? Muito. Pois é. Bastante. Não, eu falo que a gente aprende, a gente estava falando agora, né? Tudo é até acontecer com você a primeira vez, né? Como eu estou no meu 3º filho aqui, passando pelo processo, então, assim, o primeiro sofreu um pouco mais. E a gente chegou aqui com ele no meio da high school. Então, eu senti que eu tinha que correr atrás do prejuízo para aprender, entender como funcionava. E, na época, eu tive a ajuda de uma empresa tipo a gente, porque o Rafael chegou no meio da high school e ele tinha uma série de atributos que todo mundo falava, não, ele vai ser um sucesso, tal. Só que quando você chega aqui, esses atributos que todo mundo fala lá no Brasil, não, tá garantido, ele é bom aluno. Só que ele era bom aluno no Santo Agostinho, que é um colégio no Rio de Janeiro que é super difícil. Aí ele era um aluno que só tirava 8 no Santo Agostinho. Pô, bom aluno. Quando traduz as notas para cá, é B. B não é bom aqui. Só B não é bom, né? Só B não é bom. Pode ter um ou outro B, mas só B não é legal. Aqui no Santo Agostinho era bombadão. Tava aqui... joia. Mas aqui, para passar de ano, ok. Mas pensando na universidade, não era bom. Não era pro nível acadêmico que ele queria, para as ambições que ele tinha. Porque ele era um super bom aluno. Além disso, ele era atleta, ele tocava guitarra, ele tinha uma banda. Aí o povo fala, não, mas ele joga tênis, você consegue uma bolsa fácil. E daí você chega aqui e você tem que desconstruir ou construir todas essas verdades. Por sorte, eu já cheguei aqui... Eu morei na Inglaterra quando eu era mais nova, então eu já cheguei aqui, assim, me sentindo confortável com o inglês. E eu tinha um filho menor que estava na escola, e daí você conhece facilmente os pais, por causa da criança pequena, que com os mais velhos você não tem muito contato. E eu fui conhecendo as famílias americanas. E daí eu entendi que eu estava ferrada com o mais velho. Eu falei, opa... Aí eu tive ajuda, só que também era uma ex-Dean of Admissions de Harvard, que ajudou, que tinha uma consultoria e tal. E daí eu meio que fiz com ela. Falei, eu quero entender, porque eu tenho outra filha vindo logo em seguida. E aí eu mergulhei nisso, nesse processo de que a gente está chegando aqui, tem que fazer um monte de coisa. Uma das coisas era cuidar bem deles, porque até vir para cá eu estava super ocupada, executivadora de empresa, não sei o quê. Daí quando chegou aqui deu aquela desacelerada. Eu falei assim, agora eu tenho tempo para fazer isso. E aí o grande aprendizado foi esse com o Rafa. Depois eu já apliquei para a Laura e informalmente para os amigos, né? E aí depois eu e Paty nos encontramos nessa angústia, que eu acho que é legal a Paty contar. A minha história começa, né, com a vinda da minha filha, também com esse currículo
bom pra caramba, acadêmico no Brasil. Ela estudava também numa escola muito forte no Rio de Janeiro. E aí ela chega aqui, só que ela chega aqui no comecinho do high school, um pouquinho diferente da história do Rafa, né? Então, ela construiu o currículo dela do high school todo aqui, o que foi muito bom. Mas ela veio um pouquinho antes de mim e quando eu vim, eu me inquietei com essa diferença do sistema, né? E como eu não podia trabalhar no começo, por eu ser psicóloga no Brasil e não tinha ainda os atendimentos online, não eram permitidos, eu tinha muito tempo. E aí eu fui ser voluntária no sistema da UCPS, né, que é o sistema das escolas públicas, e conheci como é que o sistema funcionava, né? E aí essa minha inquietação de ver os brasileiros não se tornando competitivos no sistema, que é: tá bom, eu cursei uma boa escola americana, legal. Só que dentro dessa boa escola tinham várias escolas. E essa foi a primeira surpresa que eu tive. Não bastava você escolher a escola A, você tinha que escolher a escola A dentro da escola A. E isso ninguém sabia. Então, isso fazia com que os brasileiros perdessem muitas oportunidades competitivas. Então, isso começou a me inquietar, né? E eu falei, bom, tem que criar alguma forma de ajudar essas pessoas aqui. Né? Eu já tinha uma história, né, de ajuda nas comunidades, no Rio de Janeiro, então essa coisa de estar ajudando sempre foi uma questão para mim, né? Eu sempre fui voluntária em vários trabalhos, etc. E aí eu fiz questão de desenvolver uma metodologia e eu procurei a Dani, foi quando eu conheci a Dani. A gente junta, construindo a história da minha filha, a história da Laura, a gente junta desenvolveu essa metodologia, né, para que os brasileiros se tornassem tão competitivos quanto os americanos. Né? Não é mais, não é menos, é tão quanto. É tentar reduzir esse gap de conhecimento. Sim. A gente sempre fala que as famílias americanas passam por esse processo há gerações. Então, aquela família que não está nem aí, fala, não, vai aí, faz o que você quiser. A família que quer que vá para a escola muito top, já vai cheia de plano, desde cedo. Às vezes é até too much. Mas eles sabem onde eles querem ir, onde eles querem chegar, o que eles têm que fazer para o que eles querem. E as famílias brasileiras ficavam com um gap. Algumas querem chegar e não sabem como, outras acham que só porque escolheu a escola tá tudo bem, vai chegar lá. Porque... Eu vou falar isso. Muita gente, como eu, achava que a escola teria esse papel. E acho que a escola até tem o objetivo. Sim. Mas não tem... É humanamente impossível. Mas é porque essa é a cultura do Brasil. No Brasil, você é o que eu falei. Meu filho estudava numa escola... Meus filhos estudavam numa escola difícil. Então, assim, você escolhe a escola. Qualquer coisa lá dentro, você não pode apitar nada. Você ia reclamar pro diretor lá, pro Frei, ele falava assim, ó, é assim aqui, se você não quiser, vai embora, vai para outra escola. Aqui é diferente, porque eles têm que prover a educação para todo mundo. E aí, lá dentro, é que as escolhas têm que ser feitas pelos alunos e pelas famílias. Porque eles são muito jovens quando eles chegam lá. Eles têm 14 anos quando chegam na high school. E tem que estar preparados para fazer escolhas que, às vezes, eles não têm maturidade para fazer. Falar assim, vou querer ter uma aula livre, vou querer fazer não sei o quê. E vai escolhendo caminhos que, naquele momento, parece conveniente. E a família está assim, a escola aqui nos Estados Unidos é muito fácil. Meu filho lá no Brasil se ralava para tirar 7, aqui ele só tira A. Mas só tira A porque não está no pelotão de elite daquela escola. E, de repente, tirava 7 numa escola de elite acadêmica, né? Não de elite social. Sim. E aqui tem que ter essas escolhas. Eles têm que saber escolher o pelotão que eles querem estar preparados para que tipo de universidade eles vão acessar. Sim. Não, e mais que isso, uma coisa que me chama a atenção e que a gente não tem essa cabeça no Brasil é o seguinte, lá a gente faz o quê? A gente estuda na escola colegial da nossa época para passar na faculdade, no vestibular e passar e fazer o que você quiser, tudo bem. Só que aqui você precisa ser o bom aluno, né? Que era o caso dos filhos de vocês, mas não é só isso. É o bom aluno e cadê sua ajuda, né, social? Cadê o seu trabalho voluntário? Que é tudo que vem extra, né, na formação do estudante, né? Então, mas a gente no Brasil não tem essa cultura, então não tem como nem a gente ajudar os nossos filhos, né? E tem a primeira ajuda, né, Paty, que é a questão das escolhas mesmo, né? É o que a gente está falando. Todo mundo, aqui o ensino, ele é obrigatório e gratuito. Né? Então, isso é a grande diferencial do sistema. Todo mundo aqui que chegar aqui vai ter o seu filho na escola. Só que tem pessoas, né, tem crianças ou adolescentes que têm a matemática como
a veia dele, tá na veia, né? Ele sabe, ele é o Einstein da classe, ele não precisa estudar, ele é super fácil, ele consegue desenvolver super fácil a matemática. E tem o cara que tem a maior dificuldade. Por quê? Porque ele gosta de teatro, porque ele gosta de música. Sou eu, ele sei. tem... Presente. É tipo isso. Então, assim, a gente sabe que dentro daquela... Imagina, todo mundo tem que estar na escola. Será que o Einstein vai estar na mesma escola do cara que escreve poesia? Talvez não. Né? Então, essa escola tem um monte de escolas lá dentro. Para cada matéria, tem um monte de nível de matérias. E para cada né? perfil de aluno, né? Esse é o segredo, você saber navegar o sistema de forma que maximize o perfil de cada aluno. Do aluno que é o Einstein e do aluno que é a Patrícia. Sim. Caramba, eu não sei quem eu seria. Maximizar o seu potencial. O Einstein e a Mas Patrícia. pode contar que essa é a beleza do sistema americano. Sim. É justamente ter uma escola para Patrícia, para Daniela, para todos os perfis de alunos que estão lá dentro. Para aquele que vai para um college de 4 anos, para aquele que não vai para um college de 4 anos, naquele que precisa trabalhar para ajudar a família. Só que todo mundo vai se formar um cidadão, né? A preocupação do americano, né, do governo americano, é te dar uma formação de cidadão, te dar uma condição de vida onde você, com um diploma de high school, você consiga trabalhar e ter uma vida digna. Sim. Né? Ter emprego, ter mercado de trabalho para você. Só que, muitas vezes, não é a nossa proposta, né? Você vindo do Brasil, você tendo formação superior, muitas vezes você quer o mesmo para o seu filho. Então, escolha a escola boa, mas saiba em que escola seu filho está, né? E acho que... Participe. Participe, porque a educação está na mão dos pais aqui. Não dá, né, para deixar. Não dá. Você deixar. tem que participar, saber o que está acontecendo e tal. Mas aí é que entra, eu acho que o grande barato do trabalho de vocês. Eu não estou fazendo publicidade não, viu, gente? Estou falando porque realmente eu acredito, elas sabem, eu acho muito legal o trabalho, ajuda muito. Eu acho que, assim, você tem que ter um tempo muito livre para você estar no dia a dia tomando conta daquilo e estudando e pesquisando, que é um caminho que elas já fizeram. Então, eu acho que eu tô sugando tudo aqui. Mas é verdade. Exatamente o que aconteceu, que eu te falei. Eu cheguei e estava com tempo livre nas mãos. Vamos lá, vamos investir. Lógico, então, exatamente. Então, vocês já percorreram um caminho que, poxa, se a gente puder aprender com isso... Então, o que acontece? Quando chega no middle school, a gente já tem que pensar na faculdade, diferente do Brasil. Sim. No Brasil, você começa a pensar lá no... Bom, eu no terceiro colegial vou falar, deixa eu pensar, né? Terceiro. Assim, pode até terminar o terceiro e fazer cursinho, né? Exato. Quanta gente não empurra com a barriga, demora... Mas, enfim, aqui no middle school, quer dizer, minha filha vai para o último ano de middle school em agosto e já tem que saber, já tem que estar pensando na faculdade, né? Como é que é isso? Pensando em se preparar para a faculdade, né? Eles não precisam saber, vou fazer medicina, vou fazer arquitetura. Não, até porque ela já mudou 12 vezes. Exatamente, eles são jovens, também não é essa pressão toda. O que eles precisam estar focados, e é muito mais importante a família estar envolvida, porque eles são jovens, nem todo mundo é preocupado como a Nina. O meu último lá não estava muito preocupado. É você organizar o currículo para ele estar preparado, para aquela criança estar preparada, aquele aluno, adolescente mais à frente estar preparado para ter condições de competir pelas vagas que eles sonham. Sim. E que, às vezes, se você só pensa no último ano... Eu fui assim, eu fui acordar no meu último ano da escola, que eu resolvi estudar pra caramba, estudei, fiz cursinho, passei na melhor faculdade que tinha lá para passar, beleza. Agora, aqui, eles têm que construir esse caminho mais fortemente desde o começo da high school, mas você pode ser um aluno ainda mais competente se você começa a construir antes. Se começou a construir na high school, não é grave, desde que seja desde o começo da high school. Sim. Para construir esse currículo competente que coloque eles em pé de igualdade. Dependendo do nível de seletividade das universidades que eles sonham estudar, eles têm que estar mais preparados ou menos preparados. Tem que começar mais cedo ou mais tarde. Sim, mas é legal a gente falar que aqui, no middle school, a criança já escolhe matéria. Já escolhe matéria e essas matérias já podem impactar a high school, porque eles podem adiantar crédito. O sistema aqui, ele funciona com crédito, né? Parecido com o que é a faculdade no Brasil. Então, assim, desde a middle school, eles já podem adiantar créditos que depois... Não é que eles vão... Alguns falam assim, não, eu já fiz matemática na middle school, então no meu último ano da high school eu posso não fazer. Eu falei assim, não, querido. Não pode. Você adiantou a matemática na middle school para você poder fazer mais na high school. Pra não é assim, mas eu não vou poder ter um free period. Não vai.
É isso. Sempre para você ser mais competente naquela habilidade, né? Que a gente fala, nem todo mundo vai fazer 6 matemáticas, né? Algumas pessoas vão fazer 4 matemáticas, 4 anos de matemática. Que é obrigatório. Que é o obrigatório. 4 anos é obrigatório. Então, tem crianças que vão fazer os 4 anos, vão se formar e beleza. Só que aquele cara que quer engenharia da NASA, ele vai ter que fazer mais matemáticas. Sim. Né? Por quê? Porque aquilo ali é a habilidade dele. Porque ele está competindo com quem está fazendo a matemática. Porque esse país é o país da competição. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Você põe a criança lá no cheerleading, tem competição. Sim. Você põe a criança na aulinha de dança, tem competição. Com certeza. E é levado muito a sério, é impressionante. E aí, na escola, é a mesma coisa. Começou a escola, é competição. Então, mas eu acho que é legal... Isso é uma coisa muito legal, que aqui não tem vestibular. Por que eu acho legal? Porque eu acho que o vestibular não diz nada. Não justifica, né? Não mostra quem você é. Não né? mostra. É uma fotografia de 1 minuto. Exatamente. Né? Então, quer dizer, de repente você é um ótimo aluno, mas chegou naquele dia, você dormiu mal, você passou mal, você não sei o quê. E daí você só tem outra chance dali 1 ano. Exatamente. Então, eu acho uma coisa horrorosa. Sim. Enfim. Então, eu acho que isso é muito bom de não ter o vestibular aqui, mas, ao mesmo tempo, você tem que construir uma história para convencer... quando você aplica para uma universidade, você tem que construir uma história. O cara tem que acreditar naquela história lá. Não basta você ter uma boa nota também, não. Né? Tem tanta coisa. O que vale? O que conta aqui? Então, a gente fala que são muitas... É uma colcha de retalhos, né? Por isso, a experiência, né? A experiência é muito importante, porque de acordo com o perfil daquela criança, ela vai ter uma colcha diferente para ela, né? Então, ela vai ter o acadêmico, com certeza, porque é aquilo que bota ela dentro ou fora do páreo, né? Então, ela tem que ter o acadêmico. A questão é o resto, né? Que é o que a gente estava falando, são as atividades extracurriculares. E isso eles levam muito a sério aqui. Seja trabalho voluntário, seja estágios que você faz ao longo do seu verão, né? Uma das coisas que os pais reclamam muito aqui é o tamanho das férias, né? Não, gente, calma aí. As aulas, dia 25 de maio, acabam e voltam dia 20 de agosto. O meu mais novo já está de férias hoje. Que belezinha. Olha que beleza. Então isso é muito tempo para que eles fiquem em casa sem fazer nada. Então, não é a lógica americana. A lógica americana é que eles tenham esse tempo, que é um tempo onde eles não estão envolvidos academicamente com a escola, que eles possam despertar as habilidades e os interesses. Então, eles têm muitos summer camps, sejam eles acadêmicos, sejam eles de artes, sejam eles de teatro. Eles têm tempo para poder desenvolver fora da escola algo que interesse a eles, que apaixone eles, né? O americano tem muito isso, essa vontade, essa habilidade desenvolvida através do próprio interesse, né? Eles encontrarem a paixão. Exatamente. A passion. Eles chamam de passion, né? Você tem que ter uma passion por alguma coisa, né? Então, eles fazem isso, eles mobilizam, a família se mobiliza para que isso aconteça. Então, tem muitos camps nos Estados Unidos inteiro, fora dos Estados Unidos, é quando eles mandam o filho para o exterior, raramente eles mandam, mas quando eles mandam é nesse momento, né? E ele está envolvido com todas essas questões que estão fora da classe, né? Então, trabalhos voluntários. Uma das coisas que faz parte dessa colcha, né, é a questão do trabalho comunitário, né? Eles têm essa cultura de devolver para a comunidade aquilo que eles estão recebendo da comunidade. Então, eles estão recebendo da comunidade a educação. Então, você tem que devolver para a comunidade algo que você recebeu em uma forma de atender aquelas pessoas com baixa renda, ou os doentes, ou as crianças. Você vai devolver de alguma forma, né? Então, isso para eles também faz parte da formação do cidadão. Mas, desculpa, tá? Mas é que eu tenho que pontuar, e aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, então eu interrompo mesmo, porque faz parte do raciocínio aqui, né? Senão a gente perde o fio da meada. Mas isso é importante o que você está falando, mas assim, daí você pensa, então tá bom, meu filho ajuda lá no canil, dos cachorros abandonados de Orlando. Calma, não é bem assim. Se ele for fazer veterinária, se uma das habilidades dele for lidar com isso e for construir a carreira dele em cima disso, sim, faz sentido. Então, mas tem que fazer sentido. As coisas têm que fazer sentido, elas têm que ligar, né? Não adianta também, eu vou fazer qualquer trabalho voluntário porque a escola aceita qualquer um, é isso que eu vou fazer. Não. Porque é obrigatório. Porque é obrigatório, né? Mas isso é uma coisa muito cultural do americano mesmo, essa coisa do sentido de comunidade e você ter que give back para sua comunidade, né? E eles aprendem, o meu menor, ele veio no
pre-K3, ele tinha 3 anos, e eles já faziam trabalho comunitário, que eles iam cantar nos asilos, como a escola. A escola que legal. ia cantar para os velhinhos. E o que acontece? Essa noção de comunidade, qual é a primeira comunidade que esses jovens estão inseridos? É a escola. Então, é na escola que eles têm muita oportunidade de, a partir dali, se envolvendo fora da sala de aula, porque muitas das oportunidades do serviço comunitário, do voluntário, vêm dessa comunidade que eles estão inseridos, só que é fora da sala de aula. As escolas oferecem essas opções através da figura dos clubes, que no Brasil não tem essa cultura, né? Então, é o clube que vai organizar todo mundo para ir para o jogo, para ter a torcida da escola. Então, é o dia que vai todo mundo de azul, é o dia que vai todo mundo de branco, para torcer para o time. E ali eles estão se envolvendo com a comunidade. Parece que, assim, é besteira, é um serviço que não está mudando a vida dos moradores de rua, mas é um envolvimento com a comunidade, para fazer aquela comunidade deles melhor. E daí tudo conta, entendeu? Porque demonstra liderança, capacidade de trabalho em equipe, demonstra uma paixão, vontade de estar ali envolvido, né? Então, isso tudo vai contando para formar a figura desse jovem que a gente fala para eles, vocês têm que se mostrar pessoas interessantes. Porque o acadêmico vai te levar até a metade do caminho. Ali vai estar todo mundo igual a você. É como se o acadêmico fosse pré-requisito. É o básico. Todo mundo, para aquele padrão de universidade, é um pré-requisito. Para outro padrão, é outro, né? E aí, o que vai fazer diferença é quem você é além do acadêmico. Então, só o book smart não resolve. Sim. Tem que ter o que mais, né? O que você faz diferença. Sim. Eu quero entender como é que funcionam essas... Eu ia traduzir applications, mas não tem como, né? Aplicação... enfim. Eu quero entender como é que funciona isso, mas antes, só uma coisa importante que vocês falaram, uma de vocês falou sobre bolsa. Você falou, meu filho jogava e todo mundo falava. Eu escutava isso demais no Brasil, que era, imagina, quem é bom em esporte consegue uma bolsa super fácil na faculdade. E a gente tem a honra de ter o Jaime Oncins, né, como professor de tênis no nosso condomínio. O Jaime, eu estava conversando com o Jaime outro dia, que ele é de uma meu escola... filho treinava com ele. Pois é, e de uma escola aqui, que é a Monte Verde, que é maravilhosa. E eu estava conversando com ele sobre quantas pessoas procuram a Monte Verde, que é uma referência, né, no esporte. Quantas pessoas procuram e conseguem alguma bolsa. Ele falou, isso aí tem que ser o cara tem que ser, sabe assim, o Jaime Oncins? Muito bom. Tem que ser 10 vezes o Jaime Oncins. Então, assim... Esse negócio de bolsa não é como as pessoas pensam no Brasil. É um pecado dizer que não existe, porque tem 4.000 universidades nos Estados Unidos. Tem muito, sim. Então, assim, um pouco da nossa experiência, né? Porque os nossos filhos eram atletas. O meu mais velho era atleta, a mais velha dela era atleta, e alguns dos clientes que passaram pelas nossas mãos também eram. E o que a gente vê é o seguinte, primeiro, não é fácil. Não é um processo que também começa cedo. E não às vezes ser bom. mais cedo. É ser bom demais. É ser muito bom. Mas não é só ser bom, é ser bom e empenhado, encontrar os caminhos certos, porque é um processo que começa cedo. Então, assim, para o tênis, você tem que ter contato com os coaches, você tem que jogar os torneios certos para construir um índice lá, e tem que estar falando com os coaches, porque assim, eu quero ir para aquela universidade, mas aquele coach lá me adorou, só que ele não tem ninguém se formando no meu ano, ele está com um time cheio de gente, ele precisa... Ainda tem que ter essa combinação. No ano que você está indo para o college, tem que ter gente saindo para você entrar naquele time. Não é só bom. Futebol, que era o caso da Isabel. Pior ainda, tem que ter alguém da sua posição saindo para você entrar naquele time. Se formando, saindo daquele time para você encaixar naquele lugar, que você vai sentar no banco porque você é a mais nova. Nossa. Então, é uma combinação, né, repleta de probabilidades. Né? Mas acontece. Tem bolsa. Assim, o que é quase assim... Eu brinquei enterro de anão. Quase raríssima, assim, é a tal da full ride pro esporte. Aí já, realmente tem que ser, né? O full ride é o 100% de bolsa para tudo, né? Aí tem que ser realmente... Muito bom. Um Jaime. Tem que ser realmente diferenciado. Mas o que aconteceu, por exemplo, com meu filho, é quando você tem o acadêmico, primeiro ele anda junto. Então, o Rafael, ele teve possibilidade de bolsa jogando tênis. E para algumas universidades. Só que ele entrou pelo acadêmico, como ele nunca desistiu do acadêmico, ele entrou pelo acadêmico em universidades que estavam mais alinhadas com o sonho dele. Ótimo.
E aí ele falou, como eu não vou ser profissional mesmo, de repente é a hora de eu decidir parar, então eu vou parar antes. Né? Que foi o caso da Bel também. Mudou. Foi o caso da Bel, tem uma outra menina que ela parou no último ano, ela falou, não, eu não quero ir pela natação porque eu vou entrar em faculdades melhores se eu for pelo acadêmico. Tá. Então, assim, é uma decisão. Agora, o importante é possível, só que também é um processo que começa muito cedo, que a gente não faz, mas a gente sabe como funciona porque a gente passou na pele. Sim. Eu com o Rafael, a gente foi em paralelo, as duas coisas até o final. Ele aplicou para muito mais faculdade do que se aplica normalmente, porque tinha que aplicar para as que os coaches estavam querendo ele e tinha que aplicar para as que ele queria academicamente. Então, assim, é um processo longo e desgastante que você também tem que se informar e também tem que começar cedo. E lembrando, né, o esporte tem sempre o risco deles se machucarem, né, Paty? Então, assim, ainda tem a questão do físico que tem que dar conta ao longo do processo de recrutamento para que ele possa se recuperar a tempo de performar bem, né? Porque ainda tem, sei lá, a Bel jogava futebol, então vira e mexe ela se machucava. A gente nunca sabia se ela ia jogar o próximo jogo, né? Será que machucou mesmo? Será que não machucou? Então ainda tem a sua performance física. Naquele torneio, né? Que tá um coach da universidade assistindo, machuca. Ela não pode jogar. Exatamente. Então ainda tem isso. Você tem que juntar todas as probabilidades, tem que se juntar, né? Tem que alinhar o sol com a lua, todo mundo tem que estar ali conectado para fazer a coisa acontecer, né? Então não percam de vista, independente do seu filho vir por esporte ou não por esporte, ser bom no esporte, não, a gente sempre fala para que não perca o acadêmico. Sim. Né? Porque o acadêmico, ele caminha sempre junto. Então, não tem esse negócio, eu vou ser bom no basquete, então eu vou largar a escola. Não faça isso, né? A gente até tem um menino super legal, que joga super bem soccer, que realmente ele quer ser profissional de futebol e ele está indo no caminho, mas ele brinca com a gente que a gente é o plano F dele, né? Mas ele nunca deixou de performar academicamente. Isso é o mais importante. Outro dia mesmo, ele pediu para falar com o coach de Duke, né? Porque ele estava interessado, ele foi, conheceu a faculdade, se apaixonou pela faculdade e falou, quem sabe eu jogo lá, né? Então, mesmo ele querendo ir para a Europa, ele se interessou pela faculdade. Então, isso é muito legal, né? Que eles possam caminhar juntos, né? Porque o crescimento deles, a gente nunca sabe para onde vai, né? Claro. Agora, são 4 anos de high school. Sim. E o que vocês orientam? Já vi que vocês... Quanto antes a pessoa começar esse trabalho, a pensar, se planejar, procurar ajuda e tal, é melhor. Qual que é esse processo até chegar nas applications, que daí tem que escrever redação, falando sobre si mesmo. Tem que... Ixi, é uma loucura. Qual que é o processo até lá? Nesses 4 anos, o que tem que ser feito? Já falei demais. Então, durante os 4 anos, a gente faz o que a gente chama de acompanhamento. A gente acompanha tanto o acadêmico, as escolhas das matérias, a performance nessas matérias. E vai orientando, né? Você faz isso? Vai orientando. A gente encontra com o adolescente pelo menos uma vez por mês, principalmente no início, né? No final, a gente encontra mais, né? Mas no início, uma vez por mês, para fazer um acompanhamento, uma mentoria mesmo, né? Então, ele fala sobre os desafios, sobre a briga com o professor é injusto, o professor é justo, o professor não gosta de mim, o professor gosta de mim. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e faz o acompanhamento das atividades extracurriculares, tanto durante o ano quanto no summer. Né? Então, a gente vai acompanhando e navegando esse processo. E, ao longo do processo, ainda tem várias outras provas que acontecem ali. Os FSAs, que não é mais FSA, é FAST, o EOC, toda essa sopa de letrinhas, né? E somado aos SATs, ACTs, que vão levar eles para o college lá na frente. Então, eu brinco que a gente faz a conta. São 41 meses que eles têm que estar conosco, né? Então, a gente conhece super bem, a gente cuida de cada um, né? Porque a gente vai construindo essa história. Mas a história do application, da aplicação em si, ela acontece no final do junior year, né, que já começou. Mês passado a gente começou a application. Que Agora já começou para o ano que vem. Porque o deadline da maioria delas é no início de janeiro. Mas tem algumas que já começam, se eles forem fazer early decision, em outubro. Então, o senior year, praticamente, ele não conta, né? Porque eles fecham as metas acadêmicas e tudo que eles construíram no junior year, que é o ano mais pesado para eles, que é o 11th grade, né? O 11. Então, isso faz com que eles estejam preparados para aplicar para a faculdade. Então, não adianta deixar para depois. Daqui a pouco eu faço. Não estou no meu último ano, só vou aplicar no senior year. A aplicação, sim, mas a construção da aplicação, não. Então, agora é o momento. Então, a gente vai caminhando essa
história até chegar em abril do Junior Year. Quando ele chega em abril do Junior Year, a gente começa o application, que é o processo final, né? A reta final do processo. Que é montar um processo. A gente vai montar todo o processo. Tudo que ele construiu, toda a história dele vai estar sendo construída, né? Para a gente poder contar essa história daquela criança para o cara que vai ler o application dele. Né? E essa é a parte mais difícil, que é a que gera mais ansiedade, a que gera mais angústia, porque eles não sabem, né? Se você mandava eu escrever uma redação sobre mim mesma, falando por que você tem que me contratar, eu não vou saber fazer. Né? Porque é difícil a gente falar da gente. Imagina um adolescente, né? É tão difícil, ele está preocupado com o corpo, com o cabelo, com a espinha, com a namorada, enfim, ele está preocupado com várias outras coisas. Ele não está preocupado em ser uma pessoa interessante, né? E como é que eu conto isso sem falar? Então, assim, outro dia meu filho estava aplicando para um summer camp, ele falou assim, mãe, eu vou escrever que eu tive uma ideia brilhante. Eu falei, não, meu filho, você não pode escrever que você teve uma ideia brilhante. O cara tem que achar que você teve uma ideia brilhante. Você só tem que contar a sua ideia. Você tem que contar a sua ideia, mas a ideia brilhante, quem tem que achar é o cara, né? Então, até isso é difícil, né? Da gente conseguir se olhar e se avaliar e se mostrar para o outro, né? Essa coisa de ser pessoas interessantes, né? É muito difícil. Então, esse é um momento de muita angústia do adolescente, né? Hoje mesmo a gente tem casos, né? E tudo começa muito, né, Paty, na questão da saúde mental do jovem, né? Eu acho que vale a gente reforçar, né? São 4 anos de pressão, né? São 4 anos de uma história a contar, são 4 anos de movimento, né? Então, assim, tudo conta. Né? Então, se eu faço alguma coisa errada hoje, como é que eu conserto amanhã? Né? Se eu estiver caminhando com alguém, essa história fica mais leve, fica mais fácil. Se eu estiver caminhando sozinha, eu talvez vá querer esconder, não vá querer contar, e aí o problema vai ficando maior. Né? A gente vai escondendo o negócio debaixo do tapete, uma hora o negócio aparece. Não, eu acho que, como mãe brasileira, assim, eu não tenho nenhum problema em falar, de novo, eu me informo, mas é tanta coisa. É muita informação. É difícil. É quase um full-time job. Exato. É isso, é muita coisa. Então, assim, eu acho que o trabalho de vocês é legal por isso, porque vocês já passaram, vocês cortam um caminho aí pra gente. Sim. E ajudam. E o que eu percebi com a minha filha, no caso, foi aquela ansiedade que ela tinha de não entender direito, e eu também não entender direito, porque na minha época era colegial e o vestibular, e a faculdade já era. E ninguém queria saber se eu era interessante. Né? Então, assim, essa ansiedade... Você que se mostrasse interessante depois. Exatamente. Essa ansiedade que vem e a gente não consegue suprir, de repente é o que... o que a gente... É um holding, né? É um cuidado que a gente tem a mais com eles, que faz com que eles confiem no que a gente está falando, né? E isso faz muita diferença para eles. O processo de angústia do adolescente, ele acontece muito nessa falta de ter um vínculo que dê a explicação para ele, né? Que foi o caso da sua filha, né? Ela encontrou as respostas que ela precisava. Bom, eu sei o que eu quero agora. Por quê? Porque alguém me disse qual era, o que ia acontecer. Sim. Né? E aí, diante do que ia acontecer, ela pôde escolher melhor. Não, né? E vocês, e eu acho que legal também, porque vocês passaram por isso como mães, e vocês têm histórias de sucesso nas famílias de vocês. Vocês podem falar por um tempo. Eu tenho formatura da minha filha. Eu tô indo para Nova York amanhã para a formatura da minha do meio. Ela vai se formar na NYU. Que foi a segunda. Essa foi o projeto. Eu falo que foi o meu primeiro projeto solo, né? Foi ela. Porque com o mais velho, a gente chegou no meio, foi essa confusão toda, eu tive ajuda. E daí com ela, foi eu e o mais velho fazendo o processo com ela. Que legal. E ela está se formando agora em comunicação na NYU, que é uma faculdade que está cada vez mais difícil de entrar. Recebi agora, a família inteira chorou, que ela mandou mensagem para a família que ela vai se formar com laudas lá, com honors, com awards, com não sei o quê. Porque a brincadeira continua, né? A gente fala que não termina no high school, né? Então, todos esses diplomas, esses méritos que eles conquistam no college também vão contar para a vida futura deles, seja para participar, concorrer para um estágio, para aplicar para um emprego, ou o que muitos vão depois ainda fazer a pós-graduação, né? Que é o chamado graduate school. Então, tudo conta. Então, eu tenho essa minha do meio que está se formando na NYU. O mais velho se formou em finanças na Universidade de Notre Dame, que é uma das tops nessa área, trabalha em investment banking, private equity, está super bem, passou esse perrengue todo, chegou aqui no meio, a gente fala muito para as famílias, né? Tem família que fala assim, mas o seu filho entrou na Notre Dame com essa história toda, tendo vindo para cá no meio da high school,
tendo B, não sei o quê. Eu falei assim, teve, mas é que foi relação. Eu tive que correr atrás e ele também, assim, ele se informou também, a gente junto foi caminhando, né? Então tem 2 histórias de sucesso e a próxima, daqui 4 anos, eu te conto que começa agora, né? Hoje tivemos a primeira reunião de high school do meu último, que vai começar a high school em agosto. Então, daqui um tempo eu volto para contar. Ótimo, tá combinado. A Bel, que é a minha, né? O nosso modelo, a gente começa a nossa história com ela, né? Então, eu acho que ela já é parte do processo de construção do próprio método que a gente usou, né? E ela foi super bem sucedida. Hoje ela está, inclusive, ela está em Praga agora, fazendo um study abroad, agora no verão, porque, como eu falei, o verão não é para você tirar férias o tempo todo. Então, ela está agora estudando na Europa, às custas da própria faculdade. Então, é uma matéria que ela está fazendo fora da faculdade dela, mas que vai contar como crédito para ela poder se formar. E ela entrou numa faculdade pequena, em North Carolina, mas com um prestígio bem legal, de um impacto regional interessante, porque ela queria uma faculdade menor, que tivesse mais atenção e que ela pudesse construir um currículo competente para a próxima etapa da carreira dela, que é o Graduate School. E ela não quis ir para uma faculdade pública aqui na Flórida. Então, ela foi bem sucedida nos dois momentos, né? Nos applications em si, por ter construído essa história, né? E depois nessa carreira que ela está construindo no undergrad, né? Então, e eu tenho um que está no 11th grade e que também vai ser a primeira turma que a gente acompanhou desde o zero, né? Do oitavo. Então, o currículo dele, efetivamente, é o primeiro currículo dos 4 anos do nosso trabalho, né? Ele até deu uma entrevista outro dia no nosso Instagram e foi muito legal, né? Todo mundo adorou, que é mostrando essa história, né? O quanto essa história é de dedicação, mas que se ela for construída passinho a passinho, ela fica fácil ao longo de 4 anos. O problema é quando a gente tem que construir tudo de uma vez no finalzinho. E isso vai gerar a angústia que a gente falou, né? Por isso vocês falam tanto que tem que começar o quanto antes. Ela esqueceu de contar que a Isabel estuda de graça. Além de tudo, ela ganhou a full ride. Além disso, ela tem uma bolsa de 100%. Mais o dorme e tudo mais. Ela não paga nada, nem dorme, nem comida, nem nada. E ainda ganhou essa viagem para Praga. Então, ela teve esse sucesso acadêmico mesmo. Porque ela não joga bola no college. Ela só, academicamente, ela foi bem sucedida, né? Não paga nada? Nada, 0. Que maravilhoso isso, muito gente. Legal. Eu já tô falando como mãe aqui, eu esqueci totalmente. Tirei meu crachá. No acadêmico, tirei o crachá. No acadêmico. Mudei o crachá, Mudei agora é de mãe. Que Mas beleza. E o que acontece muito, essa questão do summer produtivo, é isso. Os meus filhos, esses 2 que estão bem posicionados, estão com emprego, a Laura está se formando e já sai empregada, vai trabalhar no TikTok, no Texas. Eles fizeram estágio todos os verões. Então, assim, essa questão do verão longo... Você acha o verão longo na escola? Nossa No college é maior ainda. No início de maio, eles estão de férias. Nossa. E eles só voltam no final de agosto. Deus Aí no do só volta depois do Labor Day, que é no começo de setembro. Nossa Senhora! Então, assim, é realmente o verão inteiro e mais um pouco, né? Porque a gente tem que lembrar que os estágios, né, Dani, é uma diferença do undergrad aqui. Os estágios, na nossa época, a gente fazia a faculdade, voltava para dormir em casa e, normalmente, você pegava um período do dia para fazer estágio. Lá, eles moram na faculdade. E muitas vezes a faculdade é num lugar no meio do nada. Exatamente. É uma cidade acadêmica, né? Não tem então, nada. Não tem nada. Então, eles precisam do summer para poder ter a experiência profissional. Sim. Então, o summer tem um conteúdo que precisa ser produzido. Então, se o seu filho estiver no college não estiver usando o summer para produzir, ele vai ter um problema de emprego lá na frente. Ele vai ficar em desvantagem quando ele estiver passando pelo recrutamento. Exatamente. Como os alunos que passam o verão inteiro só na praia com o pezinho pro alto vão em desvantagem para concorrer para uma vaga no college. Exatamente. Porque a vaga no college, ela é um processo de recrutamento igual de um recrutamento para emprego. É muito mais parecido com isso do que como é no Brasil, que você faz uma prova, você foi bem naquela prova, você tem acesso a tais universidades. Aqui tem a prova como parte, que é o acadêmico que a gente falou, mas o processo de aceitação das universidades, de revisão de application, é um processo parecido com o recrutamento de emprego. Tem entrevista? Tem. Para muitas escolas tem entrevista. Para as bolsas tem entrevista, para os scholarships tem entrevista. Então, eles querem que você conte o que você aprendeu. E você tem que ter aprendido, né? Se você está experimentando, eu falo que a experiência é essa geração Google, né? Que eu adoro Google, enfim. Mas você não pode só... A experiência só acontece
quando você bota em prática aquilo que você está experimentando ali na pesquisa, né? Então, eles não têm informação, eles precisam de conhecimento. E para transformar a informação em conhecimento, eles têm que vivenciar, né? Tem a experiência. E eles precisam botar em prática, porque no Google todo mundo é empreendedor, todo mundo tem sucesso, né? Nas redes sociais a gente sabe que as pessoas mostram um lado da moeda, o outro fica escondido, né? Ninguém mostrou que acordou cedo, que foi ralar, que foi trabalhar, mas está todo mundo lá aproveitando do benefício que conquistou. Mas tem uma história, tem uma vivência e tem uma construção. Então, acho que esse momento do Summer é o momento que eles conseguem botar isso em prática, né? E é muito interessante, muito legal, principalmente para adolescente, né? A gente teve uma menina que foi uma história muito legal, que ela nunca tinha feito nada de artes, ela queria fazer business. Quero fazer business, quero fazer business, quero fazer business. E o projeto de impacto da minha filha foi produzir bonecas que tinham impacto, né, de cura, né, que eram bonecas voltadas para crianças que estavam com câncer. E aí nós fizemos uma parceria com uma costureira aqui em Orlando e ela veio dar aula para as meninas que tiveram interesse em produzir as bonequinhas. E essa menina foi um negócio incrível, como ela tinha habilidade de costurar. Né? Habilidade com combinar as cores, com a forma de pegar numa agulha, coisas que, imagina, eu fiquei me furando lá o tempo inteiro, né? Não tinha habilidade nenhuma. E várias não tinham. Não comentar a minha performance. A Dani, vamos não comentar a performance dela, porque ela foi também no projeto. A bonequinha saiu assim. Aí eu posso te imaginar. A bonequinha dela era boneca, não era polvo. A minha bonequinha saiu assim. Ficou meio esquisita a bonequinha dela, mas enfim, a dessa menina foi incrível. E hoje ela tá cursando moda em Nova York. Ah, que legal. Então ela descobriu uma carreira, né, durante um projeto de experiência, um projeto comunitário, que ela estava ali brincando de fazer bonequinha, né? E ela gostou daquilo. Ela até vai fazer fashion, vai fazer business, só que ela vai fazer fashion business, né? Que legal. Então ela está hoje cursando em Nova York uma faculdade e não mais no sonho dela anterior, né? Então foi muito interessante. E quantas outras histórias a gente pode contar, né? Porque eles vão, porque a gente pega eles numa fase de descoberta, né? Eles vão se transformando, né? Os que a gente pegou desde o 9º ano, a gente vai vendo e fala assim, nossa, nem acredito que ele chegou até aqui. Não achava que ele ia ser assim, que ia se soltar, que está mais falante, que está dividindo mais. Porque é uma coisa que a gente fala, é muito importante quando eles vão escrever essas redações, que eles têm que falar sobre eles, né? Porque também é um choque para quem vem do Brasil. Vou falar, então, sobre a crise da imigração nos Estados Unidos. Não, o tema é o aluno. E quanto melhor a gente conhece eles, melhor a gente consegue ajudar. Claro. Porque a gente vai circundando. Eu não gosto de dar o tema para eles, eu gosto que eles tragam. Só que, às vezes, a gente quer que eles tragam um determinado tema, porque a gente já conhece aquele aluno. Então, a gente quer que eles tragam aquele tema, mas o tema tem que ser dele, ele tem que ter a propriedade desse. Então, a gente fica, mas o que mais? Mas não tem isso, não tem aquilo. Daí eles lançam lá, eu quero falar disso. Boa ideia. Vamos lá. Então, vamos falar desse tema, e daí a gente começa a desenvolver. Porque você também tem que falar de uma forma interessante, porque lembra lá que os caras estão revisando centenas de applications. Mas eles vão ler mesmo tudo? Eles leem. Eles leem. Pior é que eles leem. E outra pergunta que a gente ouve muito é assim, mas eu preciso ter uma prova de que eu fiz isso, que eu fiz o estágio, que eu fiz não sei o quê? Fala assim, não, eles acreditam na sua palavra, né? Você pode ter tido a sua experiência só no mundo virtual, só no Google, você diz lá que fez. Só que quando for para entrevista, o cara não é bobo. Vai sacar, claro. Os caras não estão fazendo recrutamento há anos nas universidades mais seletivas do país e são bobinhos. Claro. Ninguém é bobinho. Aí, se você teve a experiência mesmo, você vai contar. Eles vão explorar. Conta isso aqui. Você fez essas bonecas de propósito? Por quê? Por que você começou com essa ideia? Como que você fez? Mas como que era a produção? Vai chegar uma hora que aí você tem que ter a história para contar. Lógico. Então, é muito isso. Claro. E tem muito aluno que põe ali para encher linguiça e fala assim, deixa, você tem que ter uma coisa com substância. Exatamente, porque senão você se treina. E eles checam, né? Eles são extremamente competentes, Paty. Isso realmente posso concordar, posso não concordar com alguns critérios, né? A gente tem algumas questões com alguns critérios que eles promovem dentro do processo de recrutamento, mas a gente sabe que efetivamente eles analisam cada candidato. Lógico que existe um corte, né? Então, assim, não tem um acadêmico, mas tem um extracurricular fantástico. A gente já viu
situações onde a criança não tinha, o adolescente não tinha um acadêmico maravilhoso, mas ele tinha alguma coisa que tirava ele do meio do caminho, né? Que fazia ele diferente. Do limbo, E muitas vezes acontece. Entendi. Lógico que é mais difícil, né? Mas ainda assim você tem a oportunidade de aplicar para aquele college, seja ele mais difícil ou não. Mas os caras são competentes no que eles fazem. Eles vão achar Eles vão achar esse caminho, né? Esse detalhe, essa habilidade, essa diferença. Por isso eles promovem, né? E por isso as faculdades americanas são tão boas. Muito menos pelo conteúdo, muito mais pela forma como eles selecionam pela classe, as pessoas. Eles falam né? mesmo isso. Essas mais seletivas, eles falam que eles querem uma well-rounded class. Então, é uma classe diversa que possa contribuir entre si. Claro. Se ajudar e fazer aquela instituição ser maior. Então, por isso que o processo é tão cuidadoso, porque o que eles querem? Eles querem aceitar um aluno que vai ter sucesso naquela instituição, que vai sair de lá e vai carregar o nome de ex-aluno com orgulho. E aí ele vai dizer para os atuais alunos dele, isso aconteceu com o Rafa, falou assim, você está fazendo seleção para o Bank of America? Fala com esse cara aqui, que ele é o vice-presidente tal, que ele é um ex-aluno da Notre Dame. Então, você toma um café com ele, bate papo para você saber. Networking, é o país do networking. Eles aprendem desde a universidade. Isso. Vai, conversa. E é muito essa rede aí, é meio, quase uma maçonaria ali, que vão se ajudando de cada instituição. Eles têm orgulho daquele nome, do sobrenome, né? Então, é um Florida Gator, é um Fighting Irish, que é no caso da Notre Dame, que é como eles se cumprimentam. Às vezes eu tô com um boné, assim, na rua da Notre Dame, aí passam os caras por mim, Go Irish! Eu falo, por quê? De onde ele está falando? Eu lembro, é o boné. Então, eles têm esse orgulho. Eles querem que o aluno tenha sucesso. Que legal. Na carreira e que ele suceda muito para poder levar o nome da instituição. Eu estou falando, não tem nada a ver com o que a gente vive no Brasil. Absolutamente. Nada a ver. O sistema educacional é outra cabeça aqui. E os alunos chegam lá com essa missão. Eu me lembro, assim, os meus filhos chegando e meio que sugando muito dos mais velhos na universidade. Então, é aquela coisa assim, eu vou participar de um clube, porque daí tem os clubes na universidade também, né? Aí eu falo assim, eu vou participar de um clube, e daí no clube tem os seniors, tem o aluno que é presidente do clube. Aí ele pergunta, como é que faz? O que você fez? O que você fez no verão do seu freshman year? Aí eles vão trocando as experiências. E aí um vai alimentando o outro. E que é isso, você está no meio de um monte de gente interessada, você vai sendo moldado para ter um bom destino. Então, é bacana você estar numa instituição legal, né? Mas tem muitas. Tem muitas instituições maravilhosas aqui. Sim. Muito bom. Eu acho que essa é a grande mágica do americano, né? Tá me acalmando, tem muitas, fica calma. Tem 4 mil. São 4 mil. Suas filhas têm um lugarzinho para elas. Sempre vai ter um lugar para cada um. E a gente tem aquela quote famosa do cara que é o ex-diretor de admissions de Stanford, que ele fala que em qualquer uma das 300 ou 400 melhores instituições de ensino americano, você vai ter uma educação de excelência. Faz diferença esse networking, porque as pessoas se engalfinham para ir para as mais seletivas, porque você vai ficando cada vez mais seletivo. Claro. Mas você vai estar nessas instituições moldado com a educação que precisa para ter sucesso no mercado de trabalho. É uma economia enorme. Você pode ficar local. E a gente fala que você ter um diploma aqui nos Estados Unidos, né, um bachelor degree, te coloca em outro patamar, literalmente, né? Você sai de um patamar médio, de average, de receita, etc., e você sai 99%. A média de colocação no mercado das faculdades americanas top dessas 400, 500 é 97%, 98%. Fala sério. Empregabilidade é um negócio inacreditável, porque falta mão de obra, né? Muitos dos adolescentes, né, que estão cursando o undergrad, eles são recrutados antes de se formar. Eles já fazem contratos, quando eu me formar, eu faço um estágio numa empresa. Beleza, aí eu chego lá como a Intel, por exemplo. Você faz um estágio na Intel, a Intel já te dá uma proposta de contratação daqui a 2 anos. Fala sério, é igual jogador de futebol. Assim. Sim. Os meus os dois mais velhos, fizeram um estágio do junior para o senior year, no verão, e aí no final do estágio, eles já recebem uma return offer para quando eles se formarem. Exatamente. Então, eles cursaram o último ano, sabendo que quando eles saíssem, eles iam trabalhar naquele lugar.
Os dois. Que delícia. Então ele já não tem o medo do desemprego. Sim. Isso não existe, né? Hoje, pelo menos, na economia atual, isso não existe. Principalmente nos 500 top colleges americanos. Sim. Então ela tá naquele lugar, ela vai sair empregada. Ela pode até escolher fazer outra coisa. Minha filha ainda vai fazer graduate school. Essa colocação é muito também para graduate school, porque tem carreiras que você precisa da graduate school para exercer, que é o caso da todas as carreiras da área de saúde. Sim. Só o bacharelado, ele te coloca num nível de emprego, né? Para poder exercer plenamente a profissão, você precisa continuar com a graduação. É diferente do Brasil. Sim. Não, é tudo completamente diferente. E eu acho mesmo que sem esse tipo de acompanhamento, orientação, acho que fica tudo mais complicado. Muito mais difícil. O que vocês diriam para a Paty e para a Dani de 10 anos atrás? Não faz assim, amor. Faz diferente, que daqui 10 anos você vai me agradecer. Ou, né, o que vocês fizeram que poderia ser feito de uma maneira melhor, embora vocês tenham todo sucesso, mas poderiam ter passado menos perrengues se vocês conhecessem tanto o sistema como vocês conhecem hoje? Eu teria concentrado menos tempo no esporte, principalmente na questão do Rafa. Para a Laura, a gente já estava dirigido, porque era muito recente. Sim. Quando ele se formou, entrou no college, ela estava entrando na high school. Então, estava tudo fresco, assim. E, para mim, acho que Dani, a grande diferença era não ter focado tanto na parte do esporte. Que, no fim, o acadêmico foi o mais importante. Para ele, porque o acadêmico foi o mais importante. Mas, fora isso, assim, em geral, eu acho que é buscar a informação dentro da escola. Sem querer fazer a propaganda do contratar a gente, mas, assim, não quer contratar a gente, mas vai para dentro da escola. Não fala inglês direito, dane-se, se vira. Vai lá, leva Google Translator. Não tenha vergonha de ir para dentro da escola. Eu acho que essa é a grande diferença. Ótimo. No meu caso, eu não tenho arrependimento do esporte, porque eu acho que a Bel foi bem feliz podendo fazer os esportes dela, né? Que era uma questão que ela trouxe do Brasil, né? Que ela não conseguia jogar bola no Brasil, porque no Brasil tinha o preconceito com a mulher jogando futebol, né? Então, ela foi bem feliz com isso, conseguiu nadar, fazer vários esportes e conseguiu performar academicamente. Então, acho que ela foi bem feliz, matou a vontade dela e depois foi para o college com a construção dela. Mas eu acho que é isso, né? A minha experiência mostra que você precisa conhecer. Nós, como pais, precisamos estar do lado dos nossos filhos para ser esse cuidado, né? Essa informação que acolhe, não a informação que cobra. Porque a que cobra é muito fácil. Você não está performando bem, você não está indo bem, ou você não sabia que você tinha que ter feito isso, ou você podia ter economizado, né? Não, essa daí a gente vai ter. Aqui a gente não vai ter a nossa possibilidade de conhecer algo novo para ajudar eles a navegar o sistema. Então, reforçando um pouco o que a Dani disse, né? Caso não queira uma consultoria educacional, que eu acho que te economiza tanto tempo quanto dinheiro, né? Que você vá para dentro da escola, que você participe da educação do seu filho, que você conheça os amigos, que você participe do processo, que você se aculture. Não adianta você mudar para os Estados Unidos querendo trazer o Brasil na mala, né? Então, tem que deixar o Brasil lá, volte para curtir, volte para visitar, mas se adapte, né? Se aculture. Aprenda a falar inglês. Não tem como você ficar nos Estados Unidos sem falar inglês, né? A gente precisa aprender a falar inglês. Isso tem que acabar, né? Você precisa dessa comunicação, seja para resolver uma conta de luz, seja para resolver uma situação no banco, seja para ir na escola, participar da vida acadêmica do seu filho. Então, aprenda inglês. Não deixe isso para trás. Aprenda. Pode conviver só com brasileiro se quiser, mas aprenda a falar inglês. É isso. Né? Ô, gente, olha... Eu não sei vocês, mas eu escuto tudo isso que elas estão falando e eu só fico pensando, nossa, quanta coisa, quanto caminho a ser percorrido, mas tem como, né? Tem como chegar lá, tem como vocês... Eu gosto de ver vocês falando do sucesso dos filhos de vocês, porque eu vejo que o futuro está aí, é para todo mundo, basta a gente batalhar para isso. Tenho certeza que você que está assistindo, se não é o seu caso, se seu filho não está ainda na high school, não está no middle school, está lá no elementary, ou de repente você nem está pensando em morar aqui nos Estados Unidos, mas conhece gente que mora ou está vindo para cá, manda esse vídeo para a pessoa, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito. Além disso, aquela coisinha, né, que você já sabe, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, blá, blá, blá. Né? Se você estiver no Spotify, segue a gente no Spotify, se inscreve. A gente está sempre aqui trazendo conteúdo super interessante sobre mudança de país e eu tenho certeza, de novo, que se não te ajudar, vai ajudar outra pessoa que você conhece. Então, acho que né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Eu tô dando a minha parte aí para ajudar as pessoas, para não baterem tanta cabeça como eu
bati no início e bato até hoje com várias questões. E acho que vocês a mesma coisa, né? Sim, com certeza. A gente ainda bate muito a cabeça aqui. Pois é. Desenrola. Pois é. Eu adorei meu Yoda. Meu Yoda Família Muda Tudo. E aí eu tô com um problema, gente. O problema é que eu só tenho uma caixa de inha benta pra vocês dividirem, mas eu tô devendo outra. Não tem problema. Pode ficar tranquila que a gente divide as calorias. A gente Então, é boa de dividir. Então dividam as calorias. Vocês sentem falta de alguma coisa do Brasil? Dos amigos da família, aqueles amigos das antigas. Mas eu já tô aqui há tanto tempo que agora já tenho os amigos das antigas daqui. Quantos anos você tá aqui? 11 anos. É. Já começa a ter os amigos das antigas daqui, já mudou, já tem amigo que foi embora. Mas, pô, volta! Mas ainda sinto falta daqueles amigos que fazem parte, acho que é da nossa base emocional, né? Aqueles amigos que participaram quando você estava tendo filho, desde o comecinho. Te conhecem. Você não tem que explicar mais nada. Tem alguns que estão por perto. Mas aqui é um lugar bom de morar, né, Paty? Porque eu acho que a minha saudade é a mesma, porque eu não tenho saudade de mais nada, né? Já tô aqui há 7 anos, 6 anos, né? Mas essa coisa, né, da gente poder estar em Orlando também faz com que as pessoas venham visitar a gente, né? Então, essa saudade muitas vezes fica menor, né? Porque tá todo mundo sempre de passagem por Orlando, né? Verdade. Às vezes pela sua casa, às vezes por um hotel, mas todo mundo tá disponível. Se a gente morasse em Minnesota, era diferente, né? Mas aqui em Orlando, tá todo mundo sempre passando por aqui. Me visitar em Orlando é fácil. Quero ver me visitar lá em South Bend, onde o Rafael morava. Acho um pouco mais difícil. Aqui é fácil. É verdade. Aqui tá tranquilo. E aqui, já que vocês não sentem saudade da comida, não tem problema, eu vou levar embora então. Mentira. A Copenhagen, sim, a gente sente saudade. Copenhagen tem aqui nos Estados Unidos agora. Sim. Então, ela é nossa parceira, ela mandou essa caixinha de abenta pra vocês, mas eu prometo que eu vou entregar, elas são minhas amigas, moram no meu condomínio. Então eu vou entregar depois, tô devendo uma caixinha de abenta pra vocês. Faltou a gente contar a história do Yoda, né? Não, vamos ele contar. é o mascote da Impacto Acadêmico. É isso. A Paty, que é apaixonada, vou deixar ela contar. Gente, tá, então. Eu sempre gostei muito do Yoda, tá? Apesar de todo mundo dizer pra mim, Paty, mas esse não é o Yoda, esse é o Grogu, né? Porque eu não considero... Não sei, não pergunta Não sobre sei, ele, não conheço a fase nova, Mandalorian não é comigo. Eu só sou da época, da idade, do DNA, data de nascimento avançada, do Guerra nas Estrelas, né? Então, eu só conheço o Yoda, tá? Então, pra mim, ele é o Yoda mais novo. Tá? Então, ele surge no sentido de que o Yoda sempre foi, para mim, na minha adolescência, né, o símbolo da sabedoria. Né? Ele era um bonequinho pequenininho, mas que tinha um poder emocional e da força, né, na época, que ele controlava a força mesmo sendo desse tamaninho. Então, ele ganhava do Luke Skywalker, ele ganhava do Darth Vader, mas ele era desse tamanho. Então, isso sempre foi um marco na minha vida, né? E aí, quando eu cheguei aqui e vi o Grogu, eu falei, gente, tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Porque a gente pega os nossos adolescentes lá pequenininhos, criancinhas, e a gente desenvolve toda a sabedoria, todo o emocional dele, para que, no final, a sabedoria dele seja entrar na faculdade que ele quer para poder construir um futuro através do controle emocional, no controle da performance, né? E muitas vezes para performar a gente precisa de maturidade. Então a gente acompanha esse processo. Então o Baby Yoda, né, para mim, ele é o símbolo justamente do amadurecimento desse adolescente em busca do seu futuro, né? E aí Inteligência emocional. Inteligência emocional. Vai acabar agora com a caixinha benta dele, vai comer tudo. Pois é. E todos os alunos de vocês... No final do processo, eles recebem um Yoda igualzinho a esse, um Baby Yoda, com o college que eles entraram. Então, legal. Aqui no lugar do Família Muda Tudo, é o college que ele escolheu para passar os próximos 4 anos. Que legal. Então, daqui a pouco eu vou ter mais 2 na minha casa. Com certeza. Um para cada uma. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Paty. Sensacional. Foi um obrigada prazer. mesmo. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.